Meus queridos irmãos e amigos, saúdo-os neste primeiro domingo do mês de julho com um cordial e afetuoso bom dia. Desejo que a graça e a bondade de Deus estejam com todos. O ser humano, dotado de faculdade de raciocinar, está sempre procurando sobre o porquê dos acontecimentos e do sentido dos mesmos. Sendo assim, quero falar hoje sobre o tema a origem e o sentido da vida do ser humano. Primeiro, a origem. A origem da vida do ser humano e de toda a vida é Deus. Nossa vida não existe simplesmente por termos saído de um processo evolucionista, mas porque é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nós lemos sobre a origem do ser humano. Lemos esse texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí temos o relato da origem do ser humano. Portanto, nós somos projetados por Deus, somos queridos, somos desejados e amados por Ele. Não somos resultado do acaso, mas saímos do projeto de Deus. Esse é o projeto original de toda a vida. Em Jeremias, capítulo 31, verso 3, nós lemos o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vemos que o ser humano é destinado para a vida eterna. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a origem da vida. E o sentido? O sentido da vida. O ser humano é o único ser que pergunta pelo sentido da vida. Nenhum outro animal faz isso. E justamente porque não está dotado de razão para pensar, para formular perguntas. Mas nós, seres humanos, temos essa faculdade de pensar e de formular perguntas e de querer respostas. Portanto, a pergunta: da onde eu venho e para onde eu vou? Basicamente são três as perguntas fundamentais que nos movem. Primeiro, da onde eu vim. E segundo, para que eu vivo? E a terceira pergunta, para onde eu vou? Quem poderia responder satisfatoriamente essas perguntas? Será que as ciências o poderiam fazer? A psicologia? Ou a biologia? Ou ainda a medicina? Ninguém pode dar essa resposta, a não ser unicamente um que é nosso Deus.
Ele, através da sua eterna palavra, nos dará todas as respostas. Assim, pois, se nossa vida for uma criação de Deus, pode ter sentido se for vivida com esse Deus, na companhia desse Deus, por Ele dirigido e orientado. Um coração humano, mesmo possuindo todas as riquezas, todas as glórias deste mundo, permanecerá sempre vazio, irrealizado, se não achar paz e satisfação em Deus. Por isso queremos aprender de Deus. Considerar 3 pontos sobre o que é preciso para isso, para sermos realizados e felizes. Primeiro, o alvo de Deus para a vida do ser humano é que ele chegue ao conhecimento da verdade. Esse é o alvo primeiro de Deus para a vida do homem. Que ele chegue a conhecer o Senhor Jesus Cristo. O carcereiro da cidade de Filipos fez essa pergunta no meio do temporal, no meio do terremoto, quando a cadeia toda estava caída. Ele perguntou a Paulo e seus companheiros, prisioneiros ali: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo deu a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus, portanto, quer que todas as pessoas sejam salvas, que cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos essa verdade, que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer a perdição do ser humano, mas que todos sejam salvos. Quando Jesus esteve frente a frente com o paralítico que lhe trouxeram para que fosse curado, o que Jesus fez em primeiro lugar foi perdoar os seus pecados. Ele disse: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E nós vemos que para Deus o mais importante, o que vem em primeiro plano, é a salvação do ser humano. E a partir do momento que isso acontecer, o ser humano passa a ser servo de Deus. Estamos a serviço do nosso Deus. Essa é uma função gloriosa que temos, que Deus nos encarrega com o serviço de evangelizar as pessoas, de doutrinar as pessoas, discipular as pessoas. No Salmo 100, verso 2, a Bíblia nos diz: servi o Senhor com alegria. Então é um serviço que deve ser feito com alegria. Os anjos, se fossem encarregados dessa tarefa de evangelizar o mundo, tenho certeza iriam fazer isso com maior alegria. Por isso, sirvamos o Senhor com alegria e façamos discípulos as pessoas que ouvem e conhecem o Senhor Jesus. Em terceiro, amar o próximo. É fácil a gente amar a si mesmo, mas o cristianismo, a vida do discípulo deve passar além disso. Deve amar o próximo. E quem é o próximo? O nosso próximo
O mais próximo de nós é a nossa própria família, o cônjuge, marido, mulher. Primeiro deve merecer esse nosso amor. Os filhos, os pais, irmãos da casa, os vizinhos, os amigos, colegas de trabalho, esses são os próximos, os nossos próximos. Não é em primeiro lugar a África, o povo longe de nós. Em primeiro lugar, aqueles que Deus colocou perto de nós, ao nosso lado, são os nossos próximos. Então, irmãos e amigos, tudo isso, se nós praticarmos tudo isso, fizemos a nossa tarefa de evangelistas, de discipuladores, e dedicarmos o nosso amor aos que Deus colocou perto de nós e longe também. Se nós temos praticado isso, nós podemos ter certeza que teremos a recompensa. A Bíblia chama isso de frutos de vida. Frutos. A nossa vida deve ser uma vida que carregue, que produza frutos para Deus. A Bíblia é bem clara em afirmar que só o fruto permanece. O fruto que nós produzimos para Cristo, esse permanece. Nós, quando deixarmos este mundo, não poderemos levar nada daqui. Absolutamente nada. Nenhum bem material e nada podemos levar junto. Mas as obras, aquilo que nós fizemos por amor a Cristo, essas vão nos acompanhar. Em Apocalipse 14, verso 13, nós queremos ler essa palavra. Apocalipse. Então ouvi uma voz dizendo: escreve, bem-aventurados são aqueles que desde agora morem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Nós podemos levar nada desse mundo além das obras feitas por Jesus. Essas vão nos acompanhar. Os dons e talentos que cada qual de nós recebeu de Deus. Esses são os frutos. Se nós praticarmos esses dons, fizermos o bom uso deles, são os frutos que permanecem para a eternidade. E deles também precisamos prestar contas a Deus. Deus vai nos perguntar o que nós temos feito com os dons, com os talentos, com os bens que Ele nos confiou. E nós vamos precisar prestar contas a Ele. Por isso vamos usar e vamos fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer. Porque Deus não vai esquecer nada. Ao prestarmos contas tudo aquilo que nós temos feito, com certeza vamos receber a recompensa. Mesmo um copo de água fria, diz o Senhor Jesus, que nós temos dado a alguém, a esses meus pequenos, por ser meu discípulo, não ficará sem recompensa. E essa palavra está em Mateus 10:42. Portanto, sirvamos ao Senhor alegremente enquanto pudermos. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. É um treino de dia a dia. É uma prática que nós precisamos exercer. Nós somos resultado da boa vontade de Deus. Isso nós vimos já na primeira página da Bíblia. Nossa vida não é sem sentido, mas
é uma vida rica e abençoada em Deus, se nós agirmos conforme a sua vontade. Vamos orar ainda, amigos e irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças que Tu nos revelas que nós saímos da Tua vontade e estamos neste mundo não por acaso e nem para nada. Nós estamos aqui neste mundo para conhecer primeiro o Senhor Jesus, tornar-nos seus discípulos e os discipuladores de outras pessoas. Graças te damos por essa tarefa que tens nos incumbido fazer. Pedimos que nos orientes e que nos mostres claramente, passo a passo, o que nós precisamos fazer. E ajude-nos nisso, Senhor, porque nós precisamos de Ti todos os momentos da nossa vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. A Ele unicamente toda a glória, toda a honra e todo o poder, agora e sempre. Amém.